E o tema da mensagem de hoje é: avance até que eu volte. Repita comigo, diga: avance até que eu volte. Bom, queridos, eu queria começar lendo Mateus 28, de 18 a 20, que diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus, quando vai para o Pai, Ele ordena aos seus discípulos que levassem a sua mensagem a todas as nações da terra. E Ele diz: toda a autoridade me foi dada, nos céus e na terra. Vocês são meus embaixadores que vão em meu nome, na minha autoridade. E vocês farão isso até que eu volte. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Até quando chega o final da história dos homens, até quando Deus completa o seu propósito e o seu chamado e a sua obra. Então aqui nós vemos claramente, irmãos, que o chamado, a missão, o propósito da igreja é alcançar todas as nações da terra com a mensagem do Evangelho. Contudo, isso não acontece sem guerra. E eu quero que vocês entendam que o mundo está em guerra. Agora mesmo nós estamos vivendo um tempo em que a Rússia invadiu a Ucrânia. Tem outros focos de guerra no mundo também. Mas existe um outro tipo de guerra que é chamada guerra cultural, que é uma guerra de narrativas, que é uma guerra de visões. De um lado você vê um grupo de chamados progressistas, mas o progresso que eles preconizam nada mais é do que a erradicação da visão judaico-cristã. Eles querem substituir os pilares da civilização ocidental. Eles querem mudar todos os parâmetros morais e espirituais da palavra de Deus. E eles se valem de todas as armas e de todos os meios que eles têm na mão. É a mídia, são os artistas, não é isso? São os jornais, são as universidades, são as escolas, uma narrativa que cada vez mais está entrando na sociedade, visando erradicar o cristianismo e estabelecer uma nova maneira de se viver. E muitas vezes a gente fica horrorizado: meu Deus, que mundo é esse? A guerra espiritual, que é de verdade o real motivo disso tudo está acontecendo, é uma guerra invisível. E quer queira ou não, você está no meio desta batalha, gente. E numa batalha como esta, ou você avança ou você é conquistado. Repita comigo: ou você avança ou você é conquistado. A igreja tem um papel preponderante, tem um papel fundamental de avançar até que o Senhor venha buscá-la, até que chegue o último dia em que nós não seremos mais necessários, porque o próprio Senhor vai estabelecer a sua agenda de juízo sobre a terra, na vida de todos quantos o rejeitaram. Então a verdade é que estamos vivendo dias difíceis, principalmente porque estamos numa batalha espiritual. Avançar não é uma opção, é uma ordem. E quando eu falo avançar, diz respeito a avançar na tua família. Se você não conquista a tua família para Cristo, o inimigo vai conquistá-la para o seu reino. Isto vale para o seu local de trabalho, isto vale para a igreja, isto vale para a sociedade, isto vale para todas as áreas da vida. Então eu quero falar no dia de hoje sobre este avanço que é um must, uma necessidade que a igreja cristã tem que seguir. E quero falar sobre alguns aspectos de como o processo se dá, para que nós
cumpramos o chamado de Deus e a nossa missão. Eu quero levar como metáfora a nação de Israel, que quando invadiu a terra que Deus havia prometido, eles invadiram e tiveram que conquistar palmo a palmo daquele terreno que Deus havia prometido. Tudo começava com uma reunião, com uma convocação. Em Israel, imagine, vocês, enquanto estavam no deserto, você tinha lá 2 milhões de pessoas. Como é que eles juntavam o povo todo? No boca a boca? Não. Tocava-se trombetas e havia toques. É importante dizer que o haver não tem plural, tá? Não estou falando errado, não. Havia toques. Aqui é uma aula de português também no meio da pregação. O haver, ele só tem plural quando ele é um auxiliar, tá? Quando é o verbo falando de existir mesmo, não tem. Então, havia toques de trombetas que eram tocados de maneiras diferentes, com motivos diferentes. Por exemplo, havia o toque para adoração. Então, quando a trombeta era tocada com o som da adoração, o povo se reunia para adorar. Havia também o toque para recolher o lixo. Então, cada um ia lá e recolhia o seu lixo para queimar. Mas havia também o toque de guerra. E quando havia o toque de guerra, irmãos, todo mundo deixava o que estava fazendo, porque sabia que o perigo era iminente e que eles tinham que se reunir para a batalha. E eu quero dizer para você que hoje a igreja também precisa de arautos, de pessoas que toquem a trombeta para abrir os ouvidos da igreja, para que ela entenda que está debaixo de guerra espiritual. E todos têm que conhecer esse toque. Amém ou não? Glória a Deus. Nas cartas de Jesus ao Apocalipse, para 7 igrejas, em cada uma delas, o Senhor termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Para cada igreja, Deus tem um chamado, um toque, uma advertência, para que ela se posicione no tempo no qual ela foi inserida e estabelecida. Então hoje eu quero dizer para vocês que Deus tem levantado arautos. Deus tem levantado pastores, pregadores, educadores, professores, empresários, pessoas que estão trabalhando no seu meio, mas que têm consciência do seu chamado e que quando chega a hora, eles usam da sua comunicação para clamar para que o povo se junte. Porque, irmãos, só tem uma forma do diabo vencer a igreja, entenda isso, quando ela se divide. Só tem uma forma do diabo vencer a tua família, quando ela se divide. Só tem uma forma de que a igreja não possa estabelecer os propósitos de Deus neste tempo, que é quando ela se divide. Então estamos vivendo em tempos de guerra espiritual, guerras que são mais profundas do que as guerras de narrativa, do que as guerras ideológicas. Quando o povo era chamado então através do toque da trombeta para a reunião, em seguida vinha o tempo de treinamento de guerra. Depois de ser mobilizado o exército, ele precisava receber treinamento rápido. É óbvio que ao longo do tempo eles foram guerreando tanto que se tornaram hábeis guerreiros. Mas em tempo de guerra muitas pessoas estavam ali despreparadas, jovens, cresciam a ponto de chegar na idade do exército, precisavam do treinamento. E o treinamento vale também para o exército de Deus, principalmente na batalha espiritual dos últimos dias. Como é que a gente treina a igreja de Jesus para enfrentar essa guerra cultural? Como é que a gente treina a igreja de Jesus para enfrentar a guerra espiritual? Na família, a responsabilidade de treinamento é dos pais. Ensine os seus filhos. Eles recebem uma série de mentiras na escola e você tem que saber o que eles estão recebendo,
para poder contrapor, para poder ensiná-los. No mercado, os profissionais liberais, os empresários, os trabalhadores, precisam também receber o chamado de se posicionarem e de serem treinados, para que não sejam cooptados pelo lado do inimigo. Nós precisamos estar prontos, irmãos, para dar conta da nossa fé, amém ou não? Na educação, este é um terreno minado. No Brasil, a educação está praticamente aparelhada por pessoas que têm um viés completamente contrário à vontade de Deus e à palavra de Deus. E muitas vezes os professores que são cristãos, ao invés deles se levantarem para se colocar, eles têm medo da perseguição, têm medo de perder ali o seu emprego. Na área acadêmica, por exemplo, praticamente é impossível você ir para a Universidade Federal, para as universidades estaduais e defender uma tese de mestrado com um viés mais conservador. Então, essa é uma guerra, meus irmãos, é uma guerra espiritual, mas Deus quer treinar a igreja para que ela esteja pronta para vencer a batalha. Saiba de uma coisa, a batalha é do Senhor é a guerra, e Ele vai vencer essa batalha. No final da história, a vitória é do Senhor, amém? Pode aplaudir o Senhor. Na universidade, nós precisamos de jovens cheios do Espírito e cheios de convicção, para que eles transformem aqueles que estão lá e não sejam transformados pela visão do inferno que está inserida nas universidades. Na arte, no entretenimento, no judiciário, em toda a sociedade civil, Deus quer levantar e pode estar levantando você, se você se dispuser a fazer parte deste exército que tem um general que nunca perdeu uma batalha. Vai ter guerra, vai ter disputa, muitas vezes perseguição, mas aqueles que se dispuserem a ser treinados vão ser levantados por Deus para esta grande batalha, amém, igreja? Salmo 144, versículo 1, o salmista diz assim: bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. O Evangelho não é simplesmente uma passagem para o céu ou um antídoto para o inferno. O Evangelho é a boa notícia, a boa nova de Deus, que deve ser propagada até que todo mundo ouça, em todos os continentes da terra, em todos os estratos sociais, em todas as áreas da sociedade. É na mídia, é na televisão, é no jornal, é na universidade, é no dia a dia. A dona de casa, é o seu vizinho que deve receber a palavra de Deus através de você, e desta forma você estará implantando o reino de Deus, e o reino de Deus vai invadir até que Jesus volte, amém? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Profetas do mundo inteiro falam uma verdade: em nenhum lugar do mundo existe um céu aberto como no Brasil. Em nenhum lugar do mundo flui a adoração como nós adoramos aqui. Em nenhum lugar do mundo o povo está com tanta sede de pregação do Evangelho. Então nós não podemos perder esta oportunidade, irmãos. Eu fui à Coreia do Sul em 1992. A Coreia do Sul, irmãos, foi a nação que mais rapidamente entrou no avivamento. Em questão de 30 anos, uma nação que era majoritariamente budista se torna majoritariamente cristã evangélica. As igrejas de 40, 50 mil membros lá eram pequenas. Mas os profetas estão dizendo que do mesmo jeito que ela entrou no avivamento, ela está saindo rapidamente. Jovens abaixo de 12, 13 anos, irmãos, 0,4% frequentam igrejas. Todos os demais estão fora da igreja. Do mesmo jeito que entrou, saiu. Por quê? Porque não foram treinados, porque não foram preparados. Nós precisamos preparar a nova geração, para que a igreja de Jesus no Brasil não tenha só cabeças brancas.
Deus quer levantar um exército de gente corajosa, de gente que vai dizer: eis-me aqui, Senhor, pode contar comigo. Amém? Você pode fazer parte desse exército? A parte do Senhor Ele faz. É Ele quem nos prepara a destra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Quais são os fundamentos, irmãos, que nós precisamos conhecer nesse treinamento? Primeiro fundamento, você precisa conhecer que a verdade que você defende é Cristo. Precisamos amar a Cristo acima de qualquer coisa, acima da nossa ideologia, das nossas convicções, da nossa história. Cristo está acima de tudo, Ele é a verdade. A arma que Satanás usa sempre será o engano e a mentira. Se nós lutarmos por Cristo e não por ideologias humanas, aí sim nós estaremos pregando a verdade, e o nosso alvo é proclamar a Jesus acima de tudo. Devemos conhecer também profundamente a sua palavra, e é fundamental conhecer a palavra para sermos fortes, porque é a principal arma do cristão. Jesus venceu o diabo. Ele poderia ter usado, dar uma carteirada, dizer: ô, camarada, vai saindo, eu sou filho de Deus, você não tem autoridade para vir me peitar. Podia ou não podia? Quando Miguel enfrentou o diabo pelo corpo de Moisés, a Bíblia diz que ele não ousou intentar acusação ou juízo difamatório contra Satanás, e diz: o Senhor te repreenda. O Senhor é Jesus. Olha, eu estou aqui, eu sou um arcanjo, você ainda é mais poderoso que eu, mas o meu Senhor Jesus, Ele te repreende. Então Jesus podia repreender o diabo, podia ou não? Mas o que ele fez? Usou a palavra. Para cada tentação Ele usou a palavra. E ao usar a palavra, o diabo não aguentou. Então, querido, você precisa conhecer a palavra, porque o crente que conhece a palavra, ele é forte. Forte na mente, forte na convicção. A palavra enche a sua casa da glória de Deus, e os demônios que lá tentam não vão prevalecer, sobretudo os demônios de engano dos últimos dias. Mas nós temos que conhecer as armas que nós temos também, porque não tem guerra sem armas. 2 Coríntios 10, 4 a 6 diz assim: porque as armas da nossa guerra ou milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que as nossas armas, as armas da nossa guerra, não são armas da carne. Não é o teu intelecto, não são as suas emoções, não é aquilo que você pensa, não é a tua ideologia. Você não enfrenta a batalha espiritual se você não usar arma espiritual. Então as nossas armas são espirituais. E aí ele diz que quando a gente usa estas armas espirituais, nós vamos destruir fortalezas, anular sofismas. Vocês sabem o que é um sofisma? A palavra sofisma é da mesma raiz da palavra sabedoria. Sabedoria no grego é sofia. E sofisma vem da mesma raiz. A diferença é que um sofisma é uma pseudo-verdade absolutamente lógica, porém que te leva ao engano. E Satanás, quando ele se levanta, sobretudo nos dias de hoje, ele vem com pensamentos altamente lógicos, justificáveis, contudo contrários à vontade de Deus e à palavra de Deus, mas que por sua capacidade de ser inteligível, compreensível e lógico, ele engana muita gente. Agora, quando você usa as armas espirituais de Deus, elas podem destruir sofismas, anular fortalezas, destruir sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo.
estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Quantos aqui tem luta na alma, na mente? Todo dia eu tenho que responder perguntas. Pastor, minha mente é sempre atacada com demônios que falam isso, falam aquilo. Às vezes eu tenho sonhos de pesadelos. E é sempre coisa ruim. As pessoas têm medo de perder a salvação. Por quê? Porque Satanás trabalha com lógica espiritual maligna na mente das pessoas. Como você vence isso? Você vence isso com a palavra de Deus. Querido, se ele tentou Jesus com sofismas, se tu és filho de Deus, como assim? Jesus é o Filho eterno. Como é que ele tentou fazer Jesus desacreditar de que ele era o Filho de Deus? Essa é a arma dele, a mentira, o engano, o sofisma. Jesus respondeu pela palavra, mas não é só a palavra, é a submissão à palavra. Quando você obedece à palavra de Deus, você ganha autoridade espiritual para repreender os demônios, não só na tua vida, na tua casa, no teu trabalho, no teu emprego, na tua empresa, onde você estiver, a verdade vai prevalecer, porque a palavra de Deus é uma arma poderosa. Atos 2, capítulo 17, capítulo 2, versos 17 e 18, dizem o seguinte: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. E até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias. E profetizarão. A palavra de Deus está dizendo que nos últimos dias as pessoas teriam dons espirituais. Armas de guerra espiritual. E ele começa dizendo que filhos e filhas profetizarão. Gente, profetas no Velho Testamento eram homens muito raros. E tem 3 palavras no Velho Testamento para profetas, que são traduzidas para o português: Nabi, Roé e Rosé. Todas as 3 têm a ver com visão. Portanto, o profeta, ele era o vidente, via o futuro, via o mundo espiritual. Deus está dizendo que nos últimos dias, este dom seria levado a pessoas normais, filhos e filhas. E aí diz, vossos jovens terão visões. E aqui eu quero extrapolar, não só para o mundo, não só ficar no mundo espiritual, mas para o mundo físico. Eu já disse isso para vocês, é uma convicção minha. Naturalmente, jovens têm sonhos e velhos têm visões. Porque o velho já teve muita decepção e hoje ele não sonha mais, mas ele enxerga muito pela sua maturidade e experiência. E o jovem tem muito sonho e pouca visão, porque ele não conhece a vida. Alguém já disse, né, que todo jovem, ele tem uma visão de um mundo perfeito, de um mundo melhor. Aí basta ele viver um pouco mais para ele ver que as coisas não são bem assim, né? Quando ele tem que começar a pagar as contas, enfrentar as lutas, ele começa a botar o pé no chão. Verdade ou não? Mas a promessa de Deus é que Ele vai equipar a igreja com uma capacidade que é paradoxal à naturalidade do mundo. Ele diz que os jovens vão ser visionários. Eles vão ter visão, eles vão ter discernimento, eles vão entender o big picture, né? O grande quadro, eles vão ter uma visão maior do mundo. E os velhos não vão mais ser desanimados, mas eles vão sonhar. É o camarada que com 80 anos de idade está fazendo, preparando a vida para mais 30. Glória a Deus, você pode dar um glória a Deus e aplaudir o Senhor? Então você jovem, você que está me vendo aqui, não aceite tudo aquilo que te colocam de maneira pasteurizada, pronta, como se essa fosse a verdade cabal. Busque a Deus o discernimento para que você enxergue de verdade o que está por detrás de toda esta narrativa deste mundo hoje.
E eu profetizo que os filhos dos crentes desse tempo vão se levantar como profetas. Eles vão enxergar por baixo da mentira, por baixo do engano. E eles não serão enganados e tampouco serão levados para longe de Deus. Eles vão chegar na universidade e ao invés de serem aculturados, eles vão transformar o seu ambiente. Eles vão provocar um rebuliço no meio da universidade. Quando chegarem na vida profissional, eles vão ser profissionais preparados, bem-sucedidos, cheios de visão e cheios do Espírito de Deus. E os velhinhos da igreja vão ser tudo porreta, tudo cheio do Espírito, tudo cheio de sonhos. Vão conquistar, vão estar junto da geração dos jovens. Amém. Aplauda o Senhor, esse é o chamado de Deus para a igreja nesses dias. E Deus fala até sobre os servos e servas: derramarei o meu espírito e profetizarão. Naquele tempo, servos e servas eram literalmente escravos que não tinham acesso à educação, que nem ler a Bíblia sabiam, porque não sabiam ler nada. E no entanto, nesse tempo, Deus vai fazer com que aquelas pessoas que aparentemente são ninguém para a sociedade sejam dotadas de uma sabedoria e de uma visão que nenhum PhD pode ter, nenhuma livre docência pode ter. Deus vai usar, vai confundir os sábios desse mundo com a sabedoria que Ele vai ministrar aos simples. Isso é o que Deus pode fazer, irmãos. Deus é capaz de fazer isso. Eu me lembro da Cacilda. Cacildinha nunca aprendeu a ler. Ela aprendeu a ler lendo a Bíblia, irmãos. E ela tinha uma sabedoria que as pessoas a procuravam, porque ela recebeu de Deus. Não é lindo isso? Hoje ela já está com Jesus. Mas um terceiro aspecto importantíssimo nessa guerra, de avançar até que Jesus volte, é discernir os tempos e o futuro. Uma coisa interessante, eu sempre perguntei para Deus, porque o dia na cultura hebraica começa de noite. Vocês sabiam disso? Por volta do pôr do sol, quando o sol morre, quando o sol vai dormir, é que começa o dia na cultura hebraica. A Lília sempre falou: não, porque Deus quer que primeiro você descanse nele para depois começar. É verdade, mas eu tive um entendimento um pouquinho diferente, que não é excludente, mas que é inclusivo. Antes da luz se manifestar, antes do sol nascer, você tem que enfrentar as trevas. E quando você olha para a história dos homens, parece que hoje as trevas estão prevalecendo. Parece que as trevas estão cada vez maiores, dominando o mundo. Mas eu quero dizer para você que depois das trevas virá a luz. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Glória a Deus! Deus está dizendo para você que ainda que esteja vivendo um momento de trevas, de dificuldade, de lutas, ainda que você não veja um palmo diante de você, Deus está dizendo que as trevas vão ser vencidas pela luz. Isaías 60, de 1 a 3 diz assim: dispõe-te, isso é Deus falando para você, resplandece, significa brilhe, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Esse é um retrato dos dias que nós estamos vivendo. Mas sobre ti, diga assim: sobre mim aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Gente, o mundo ainda vai piorar muito. Mas o que vem aí, o final da história, não é trevas dominando sobre o mundo. O final da história é o Senhor vindo resplendente com a sua luz. Glória a Deus! Mas Jesus disse para nós que nós somos a luz do mundo.
e sal da terra. Isso significa que enquanto nós estivermos aqui, as trevas vão ter uma luta enorme, e nós vamos ser uma pedra no sapato deles. E eu quero declarar uma promessa de Jesus: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É a igreja que vai prevalecer contra as portas do inferno. Então, antes da igreja ser levada, a igreja vai brilhar. Irmãos, está na hora da igreja deixar este posicionamento leniente, preguiçoso, só ficar sentado esquentando o banco. Deus está te chamando para brilhar. Dispõe-te. A palavra dispõe-te aqui no hebraico é kum. Lembra do nome de Talita? Cume. O que é cume? Levanta. Então Deus está dizendo para você: levanta. Levanta o teu lugar aí, meu irmão, em nome de Jesus. Fica de pé. Levanta a mão para o céu aí. Vamos fazer aqui um momento assim de ato profético. Levante a mão para o céu e diga assim: Senhor meu Deus, eu vou me levantar nesta geração. Eu vou fazer diferença nesta geração. A tua luz vai brilhar na minha vida nesta geração. Porque a palavra de Deus é: dispõe-te e brilha. A mesma palavra luz, que é or no hebraico, como substantivo, é a palavra or como verbo. Então Deus está falando: levanta. Levanta onde você está, onde você trabalha, no prédio que você mora, na escola que você estuda, no ônibus que você pega, no trânsito que você dirige. Levanta e trate de brilhar, porque vem a luz sobre você. Aplauda o Senhor, diga: eu creio. Pode sentar, meu irmão. E a glória do Senhor nasce sobre ti. Eu gosto da palavra glória no hebraico. Glória é kavod. Kavod é peso. Por exemplo, em hebraico, eu, por exemplo, sou pesado. Em qualquer língua. Mas em hebraico a gente diz assim: ani kaved. Sou pesado. É a mesma palavra para glória. Porque a glória de Deus é assim, irmãos. Ela não é fugaz. Ela é pesada. Imagine que aqui esse palco aqui tivesse com cimento fresco e passasse o meu netinho Enzo correndo. Provavelmente ia ter algumas pegadinhas bem levezinhas. Mas se eu passasse por aqui, a minha marca ia ser profunda. Deus está dizendo que quando a glória de Deus vem na tua vida, você marca a sociedade, você aprofunda a tua marca, a marca de Deus sobre o terreno onde você pisou. Amém, igreja? Deus quer que você faça a diferença, que você seja relevante, que você seja lembrado, que você seja um inspirador. A igreja dos últimos dias, Deus falou comigo, eu estava lendo esse texto, Ele falou: vocês são muito românticos. Fica todo mundo falando da igreja primitiva. A igreja dos últimos dias vai ser ainda mais poderosa do que a primitiva. Porque é o tempo da maior de todas as batalhas. É o tempo em que nós vamos alcançar as multidões do mundo. Então a quarta verdade que eu quero trazer para vocês é que o exército dos últimos dias será extraordinário. A igreja primitiva era extraordinária. Eles tinham poder para manifestar os dons, as curas, os milagres. Mas Deus vai fazer isso também entre nós. Mas os exércitos dos últimos dias ainda serão mais admiráveis. 2 Coríntios 3, 7, 8. O apóstolo Paulo está fazendo uma comparação com a glória de Deus em Moisés. Moisés, quando ele desce do Monte Sinai, ele teve com Deus e o rosto dele ficou brilhando, a ponto dele pôr um véu, porque as pessoas olhavam e ficavam brilhando, ficavam incomodadas. Mas ele pôs o véu e depois de um tempo ele teve vergonha de tirar, porque o brilho foi diminuindo. Olha o que Paulo diz a respeito disso. E se o ministério da morte, gravado em letras de pedra, está falando lá
das tábuas da lei, se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, ou seja, estava perdendo a glória, né? Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então declare assim: o tempo em que eu estou vivendo é um tempo de maior glória. E querido, Deus sempre deixa o melhor por fim. Jesus, quando transformou o vinho, o mestre Sala falou: todo mundo deixa o pior vinho para o fim, serve o bom no começo e deixa o pior para o fim, mas você não, você deixou o melhor para o fim. Então quero declarar na tua vida que o melhor de Deus ainda está por vir. A igreja ainda vai experimentar coisas extraordinárias em todos os níveis, para confundir as trevas e para levar o reino de Deus. Amém? Aplauda o Senhor, diga: eu creio. E eu quero concluir esta palavra dizendo para você o seguinte: uma pessoa me escreveu recentemente, acho que 2 semanas atrás, e falou o seguinte: pastor, eu sou uma desigrejada, vou perder a minha salvação? Eu disse: não, porque uma igreja não salva ninguém. Mas eu disse o seguinte para ela: desde o início da humanidade, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Você não foi feito para a solidão, você foi feito para viver em família. E hoje, na narrativa que Satanás está trazendo até dentro da igreja, é que você pode viver fora da igreja, fora da comunhão, e ainda assim ser uma pessoa cheia do Espírito. Não é possível, porque muitas das manifestações de Deus só ocorrem no meio da comunhão do corpo. Então um exército que se dispersa é um exército fraco. Esta é uma estratégia maligna, irmãos. Eu vou aqui usar a metáfora do reino animal. Quantos aqui gostam de ver aqueles documentários de bicho? Por exemplo, o leão, a presa dele vai desde o gnu, que é sazonal, né? O gnu é aqueles wild beast, né? Que eles só ficam correndo atrás da chuva. Então quando eles passam é um banquete para os leões. É tanto gnu que eles atiram no meio da multidão, eles pegam algum. Mas quando passam os gnus, eles têm que ficar com quem? Com os búfalos. Porque as gazelas são muito rápidas e eles não conseguem pegar. Quem pega gazelas são os guepardos e às vezes os leopardos. Então, o leão, para enfrentar os búfalos, ele tem 2 problemas. Primeiro, que o búfalo macho tem 1000 quilos. Um búfalo acaba com o leão no mano a mano. Mas no meio da manada tem os velhos, tem os mais jovens, tem os doentes. Então como é que o leão faz? Ele anda ao derredor, procurando a quem possa tragar. Ele está rodeando porque na verdade ele está procurando os mais fracos. E quando ele percebe o mais fraco, ou o mais velho, ou o filhote, ele dá uma investida falsa. E na hora que ele investe falso, a manada se dispersa. Na hora que a manada se dispersa, ele vai e mata a sua presa. Em contrapartida, quando os búfalos resolvem não se dispersar, e eles se fecham, como se fosse uma armadura de um único animal, o leão não pode fazer nada, porque os mais fortes estão na frente, e os mais fracos estão atrás e no centro. Queridos, é assim que o diabo faz. O diabo quer dispersar o povo. A pandemia, de um lado, ela foi maravilhosa, porque nós pudemos expandir pela internet. Mas tem muito crente forte que devia estar aqui dentro, que devia estar aqui trazendo a sua experiência, a sua maturidade, e está onde? Descansando no meio lá do seu ar-condicionado, tomando o seu cafezinho. É crente que está desertando da batalha, porque não quer mais estar enfrentando
os perigos de estarmos juntos. Olha que balela, gente. Eu quero dizer para você, um avivamento pressupõe o povo buscando a comunhão. A igreja primitiva era forte, por quê? Porque a Bíblia diz que eles perseveravam unânimes. No quê? Na doutrina dos apóstolos, a palavra que vocês estão recebendo aqui. Na comunhão. Comunhão pressupõe estar juntos. No partir do pão. No dividir as dificuldades, dividir aquilo que nós temos. A igreja é fundamental. E a Bíblia diz que o Senhor acrescentavam aqueles que iam sendo salvos. Eu quero dizer para você que não quer mais voltar para a igreja, Deus vai cobrar de você um dia, mas Ele vai levantar outros para fazer o papel que você poderia estar fazendo. Amém, igreja? A igreja é o projeto de Deus e é o exército de Deus para os últimos dias. Gente, eu quero terminar essa palavra dizendo para você o seguinte: nós estamos em guerra. Toda e qualquer palavra que venha no seu coração, na sua mente, dizendo eu não faço falta, eu sou só um. Não, mentira do diabo. Toda e qualquer palavra que diga, olha, eu tenho que viver essa vida deprimida, viver, sabe, fraquinho, desanimado. Tem muita gente que me fala, pastor, ore por mim, eu estou desanimado. Eu pergunto, você está indo na igreja? Não. Ora, meu querido, você quer o fogo de Deus? Vai para o meio do povo de Deus. Porque onde o povo de Deus está, Deus se manifesta. Amém, igreja? Agora Deus vai levantar uma igreja e um exército poderoso, e a sua palavra vai se cumprir. Agora você que vai escolher se você vai fazer parte desse exército ou se vai ser um soldado ferido. Não perde a salvação? Claro que não. Mas você perde todos os benefícios. As bênçãos, a alegria, o vigor, a fé, a esperança, a comunhão. Quando você não se posiciona. Mas eu creio, nós estamos vivendo num momento extraordinário. E o Brasil é um país privilegiado. Deus está falando comigo, as igrejas vão virar multidões. E Deus vai abençoar o seu povo para resistir ao inferno enquanto não chegar a hora. Você pode aplaudir o Senhor e dizer, eu creio. Então eu quero terminar essa palavra orando por você. Eu peço que você feche os seus olhos. Primeiro eu me dirijo a você, que talvez não saiba que está no meio de uma guerra espiritual terrível. É isso que faz com que os seus sentimentos sejam dúbios, que faz com que muitas vezes a tua casa vive em pé de guerra. E ainda que amando os seus filhos, amando o marido, a esposa, você não consegue viver em harmonia. Talvez você viva debaixo de uma pressão e de uma opressão intensa no dia a dia. Meu querido, Jesus morreu, a palavra de Deus diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, a começar pela sua alma e pela sua vida, mas também pela tua casa, pelo teu projeto, pela missão que Ele tem para você. Vem fazer parte deste exército. Como pastor, como eu posso fazer parte desse exército? Entregando a vida para Jesus, entregando os seus pecados do passado, seus medos do futuro, e entregando o seu presente. É Ele quem está me mandando hoje fazer um convite a você. Vem para Ele, vem para casa, vem fazer parte desse exército. E hoje eu quero orar por você que quer entregar o seu coração a Cristo. Se você estiver em casa, você vai usar o seu celular em cima de um QR Code que nós vamos postar. E você vai dizer e vai orar comigo entregando a vida para Jesus. Porque a salvação acontece quando você crê no coração, mas quando você confessa com a tua boca. Se você está aqui hoje e quer entrar nesse exército e fazer parte dele, e fazer parte da família de Deus, entregando a sua vida, não importa o que você tenha feito, porque não tem pecado no mundo que seja maior do que
o sacrifício de Jesus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, se hoje você quer entregar a sua vida a Jesus, eu vou te ajudar a fazer a oração de entrega. Levante a sua mão onde você estiver e eu vou orar com você e por você. Há alguém? Levante a mão bem alto para que eu possa te ver. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Há mais alguém? Os diáconos me ajudem. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Aleluia, aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Eu vou pedir a estas pessoas que levantaram a mão, saiam do seu lugar e venham aqui, porque hoje vai ser um marco que vai mudar a sua história. Pode sair, nós vamos fazer essa oração de entrega juntos. Não tenha vergonha não, meu irmão. Tenha coragem de assumir isso perante os anjos de Deus, perante o seu povo. Pode vir. Pode vir. E a igreja continue aplaudindo, porque hoje é dia do Senhor fazer um rebuliço nessas vidas. Querido, não perca essa oportunidade. Existe uma grande unção aqui. Deus quer fazer algo novo. Tem gente vindo ainda, pode vir. Eu quero declarar que Satanás não vai prender você. Se você quer vir hoje, vem agora. Essa é a tua oportunidade. A igreja estenda a mão para cá. Põe a mão no seu coração. Diga: Senhor Deus, eu creio no meu coração que Jesus morreu na cruz no meu lugar. Mas eu quero confessar com a minha boca: eu vou fazer parte desse exército. Eu aceito a Cristo como meu Senhor e como meu Salvador. A partir de hoje, Senhor, pode contar comigo, porque eu conto contigo. Eu te entrego, Senhor, meu passado, meu futuro e o meu presente. Escreve o meu nome no livro da vida. Amém. Eu quero dizer para vocês que o dia que eu fiz essa oração pública, eu fui criado numa igreja evangélica, irmãos. Eu passei anos da minha vida dentro de uma igreja, sem nascer de novo. Mas o dia que eu entreguei minha vida para Jesus, como vocês estão fazendo? Eu não tinha ideia de como o Senhor ia mudar a minha história. E Ele mudou e continua mudando. Então Ele vai fazer na vida de vocês. Quando você sair daqui, marca a data. Eu sei o dia que eu entreguei a vida para Cristo: 27 de fevereiro de 1981. Marca essa data. Que dia é hoje? 3 de abril. Ainda bem que não é 1º de abril, porque vocês vão guardar essa data para sempre. E Deus vai começar a fazer uma obra extraordinária na sua vida. Amém? Glória a Deus. Eu queria pedir que você acompanhasse esses jovens de colete, que eles vão fazer mais uma oração por você. Por favor, a igreja aplauda o Senhor. Que grande colheita, que grande festa hoje. Mas no reino de Deus tem muito soldado ferido também. Soldado que já foi alistado, mas que está desanimado, que precisa de um renovo, que precisa de uma cura. E hoje o Senhor me manda dizer para você que você vai sair daqui curado. Vai sair curado daqui não só fisicamente, mas emocionalmente. Então, se hoje você quer entrar nessa guerra como um guerreiro de vitória, saia do teu lugar, vem aqui. Se você precisa de um renovo hoje na tua vida e na sua história. Senhor Deus, não fomos nós que te buscamos, foi o Senhor que nos buscou. Mesmo quando somos infiéis, Tu és fiel. Mas hoje, Senhor, nós te clamamos e te pedimos que o Seu Espírito faça uma obra nas nossas vidas. Pai, queremos fechar as brechas, queremos andar no Teu Espírito. Senhor, queremos andar na submissão e obediência à Tua palavra, porque a promessa é que nenhum sofisma, nenhuma mentira, nenhum engano de Satanás prevalecerá contra nós. Senhor, nós oramos pela nação brasileira. Senhor, estamos em ano de guerra.
e que esta guerra seja vencida pelo teu reino. As nossas armas não são as armas humanas, as nossas armas não é o ódio, Senhor, não são as narrativas humanas, mas as nossas armas, ó Deus, tem a ver com a verdade, com a tua palavra. Então por isso nós te pedimos, Senhor, enche-nos com a tua palavra, enche-nos do teu Espírito, libera os teus dons sobre a tua igreja, Senhor, que venha o discernimento, que o entendimento, a visão profética sobre a tua igreja, Pai, para que nós cumpramos a tua missão, o teu chamado. Queremos vencer a guerra, começar pelo nosso lar. E eu profetizo sobre a tua vida vitória na tua casa, na tua família, que todo espírito de briga, de separação seja quebrado em nome de Jesus. Senhor, levanta uma igreja pujante, cheia do fogo do teu Espírito, para que onde quer que nós possamos andar, as marcas da tua glória fiquem profundas na sociedade que vivemos. Levanta o teu povo, Senhor, nos diversos flancos da guerra. Donas de casas, trabalhadores, liberais, empresários, professores, magistrados, políticos, juízes, que só levante o teu povo em todas estas áreas. Ó Pai, no meio das artes, no meio, Senhor, dos meios de comunicação, em nome de Jesus, ó Pai, que a tua glória esteja transformando quem nós somos e que juntos nós possamos resistir ao avanço do mal. E que a glória do Senhor se manifeste na vida da tua igreja. Fale comigo agora, diga: Senhor Deus, eu me submeto à tua palavra. Espírito Santo, fala comigo, revela-me, Senhor, qual pecado eu tenho que confessar e que área eu devo abandonar, porque eu quero fazer parte desse exército, eu quero ser um guerreiro vitorioso. Onde quer que eu vá, que a tua vitória se manifeste na minha vida. Diga: eu entrego a minha família, eu entrego os meus sonhos, a minha área profissional. Toma conta dela, Senhor. Tudo é teu, para a tua glória. Eu sou só um instrumento. Eis-me aqui, em nome de Jesus. Aplauda aquele que era, que é e que haverá de ser o mesmo ontem, hoje e sempre. Aleluia.